Graça e Paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula do livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 18. Deus promete um filho para Abraão. Olha só, o texto começa assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando viu, saiu da entrada da tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor, esse Senhor na sua tradução é Adonai, um dos nomes de Deus, aparece para Abraão. E logo em seguida no versículo vai dizer que tinha 3 homens de pé diante da cidade. Esses homens aqui eram anjos do Senhor que estavam com uma missão, mas no meio dessa missão eles param ali para trazer também algo para a vida de Abraão, uma confirmação da chamada, da promessa da vida de Abraão. É interessante que há uma linha de pensamento que acredita que esses anjos eram o próprio Deus numa forma teofânica, numa forma de homem, se apresentando para Abraão. Uma das ideias é porque Abraão se curva diante desse homem e esse homem não repreende. Muitas vezes acontece isso na Bíblia. Quando alguém vai se dobrar diante de um anjo, o anjo repreende, porque o anjo não aceita adoração. Então acredita-se que o próprio Deus estava ali levando aquela mensagem para Abraão. Também no versículo mais acima também diz, o Senhor, ou seja, Adonai, aparece para Abraão. Então acredita que desses 3 homens ali era representado pelo próprio Deus. E ali nos versículo 3 até o versículo 8, Abraão ele pede para aqueles homens que não passem sem que dê uma parada na sua casa, fique ali na sua casa. E ali então Abraão mostra a sua hospitalidade. A hospitalidade no tempo de Abraão, queridos, era uma demonstração da sua reputação. A sua reputação ela era avaliada pela sua hospitalidade. Então Abraão oferece água para lavar os pés, descanso, oferece ali uma boa alimentação para que aqueles homens se sintam bem acolhidos. Isso não era só porque eles eram anjos, isso era o costume que muitos dos hebreus faziam em relação aos visitantes que passavam ali pelas suas terras. Era uma forma deles poder ajudar, uma forma deles poder receber. Queridos, é importante a gente entender. O próprio livro de Hebreus fala que muitas vezes nós, ao acolhermos alguém, podemos estar acolhendo um anjo do Senhor. O livro de Hebreus capítulo 13, versículo 2. Então Abraão naquele momento estava recebendo anjos do Senhor, ou até mesmo o próprio Deus dentro da sua tenda, e ele então demonstra ali a sua hospitalidade. Quando eles comem, bebem, eles perguntam onde está Sara, e ele então revela para Abraão: olha, daqui 1 ano voltaremos. Olha só que o texto vai dizer lá no versículo 9: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Tem um mosquitinho aqui, peraí. Então disse o Senhor. Olha só que está dizendo, é o Senhor, é o Adonai, o próprio Deus está dizendo. Então acredita que aqueles homens ali era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo de Deus, numa forma teofânica. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ele estava dizendo: voltarei daqui 1 ano e a sua mulher vai ter um filho. Naquele momento, Sara escutava atrás da tenda, e Sara riu. A gente vai ver ali que Sara riu. Olha, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, e bem avançada de idade. Deixa eu ler direitinho aqui que eu me perdi aqui cada luz. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos.
Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sara, então, ela riu com sarcasmo, né? Ela colocou todo o pacote de empecilhos que atrapalharia ela ter filhos e colocou com isso como se fosse uma condição para Deus operar, para Deus agir. Só que de Deus nada se esconde, né? Deus está em todos os lugares. Aí, olha só, mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei eu realmente dar luz agora que sou idosa? Aí Deus fala para Abraão assim, ó: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Olha só, Deus já tinha mostrado para ela que tinha escutado. Ela estava escondida atrás da tenda. E ela escutou, e o Senhor ouviu que ela riu. E a mente da pessoa estava tão cauterizada que mesmo ali aqueles homens dizendo: olha, por que você riu? Por que você não acredita? E ela: não ri. Quer dizer, ela tentou ainda mentir com medo das consequências. Muitas vezes a gente erra, continua errando, Deus fala que a gente estamos errando e a gente continua insistindo, dizendo: não errei, né? E olha só que Deus está dizendo uma palavra forte: haveria alguma coisa impossível para Deus? Para Deus nada é impossível. Então Deus revela para Abraão: daqui um ano eu voltarei e você vai ver que eu sou um Deus todo-poderoso. Agora no versículo 16, esse mesmo capítulo, vai contar sobre Deus revelando o que ia fazer para a cidade de Sodoma e Gomorra. Era o objetivo principal daqueles homens. Aqueles homens estavam no caminho de Sodoma e Gomorra e param ali em Abraão. Então Deus revela o que iria fazer. Começa assim, ó: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá de baixo Sodoma, e Abraão acompanhou para despedir. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou a fazer? Olha só, o Senhor disse, isso é uma indagação: eu esconderei de Abraão o que vou fazer? Alguém que eu escolhi, que eu chamei. Aí está aquele texto lá de Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz nada sem revelar a seus profetas. Abraão era profeta. Abraão era considerado profeta, porque lá no livro nesse mesmo livro de Gênesis, quando o rei do Egito pega a mulher de Abraão, e quando ele vai restituir, ele fala: ele é profeta, né? Então Abraão era considerado como profeta, e Deus revela, porque Deus não esconde nada. E Deus fala para Abraão o que iria fazer, que Deus era um Deus justo, que iria castigar Sodoma e Gomorra pelos pecados dele. Então Abraão começa a interceder, porque Abraão sabe que o seu sobrinho está lá. E Abraão começa então um diálogo com Deus: olha, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 50 justos? Então Deus diz: não destruirei. E aí vai Deus, o diálogo de Abraão vai até Abraão chegar no último consenso lá, até Abraão dizer para Deus assim: olha, e ele respondeu: por amor desses 20 não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita falar só mais dessa vez. Depois de um diálogo grande, viu? Tem um diálogo, na hora que vocês estiverem vendo, vocês vão ver, é um diálogo grande. Lá no finalzinho vai dizer: então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais essa vez. Apenas 10 foram encontrados. E ele respondeu: por amor dos 10 não destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Então, naquele diálogo, Deus revela para Abraão, Abraão intercede pela cidade e termina Abraão dizendo assim: se tiver 10, o Senhor vai destruir? Deus falou: não destruirei. Abraão mudou a decisão de Deus? Não mudou, porque Deus sabia que não existia 10. De lá só saíram Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. Olhou para trás, logo nós vamos ver no capítulo 19, que era uma ordenança para não olhar para trás, virou estátua de sal. Nem os genros de Ló acreditou na mensagem e ficaram em Sodoma e Gomorra. Amém, queridos? Este é o texto de hoje. Fique com Deus. Voltaremos aí com o capítulo 19. Deus abençoe. Qualquer dúvida, faça a pergunta, tá? Eu tenho uma pergunta para responder, né? Foi feita aí pelo irmão Glaucio.
a origem do nome hebreu. Eu vou preparar e vou lançar para vocês, tá bom? Deus abençoe, peço um pouquinho de paciência. Eu tô de mudança aqui na minha casa, deu uma atrasadinha em tudo aqui, mas eu vou estar enviando o vídeo em nome de Jesus.